A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia e hoje a matéria é Livro de Números. Isso mesmo, estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e esse é o nosso curso básico em teologia Missão para o Mundo. Os meus alunos estão aqui estudando no nosso canal Crescendo com a Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar dessa aula, dê um like. E você vai ver que aí no nossa playlist nós temos muitos vídeos sobre curiosidades bíblicas. Se você tem alguma e quer que a gente faça um vídeo tirando a sua dúvida, basta colocar aí nos comentários que nós com certeza iremos atender com muito prazer. Vamos começar a aula? Livro de Números. O livro de Números, no hebraico Bamidbar, significa no deserto. Narra os acontecimentos durante os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, entre a saída do Egito e a entrada na terra de Canaã. O título hebraico indica de forma aplicada como Deus usou o deserto para preparar uma geração disposta a confiar nele e cumprir sua vontade em plena obediência. O nome Números vem dos 2 censos realizados com os homens israelitas. O primeiro, logo após o Sinai, que está no capítulo 1, e o segundo, perto da entrada de Canaã, no capítulo 26. O livro de Números pode ser resumido nesta expressão: marchando e murmurando. Que pena, né? Números capítulo 11, do versículo 1 ao 15. Vai falar sobre tudo isso. Apesar dos erros do povo, Deus permanece fiel, guiando e protegendo até que a nova geração esteja pronta para conquistar a terra prometida. Vale ressaltar que o autor deste livro é Moisés e está escrito em Números 33, versículo 1 e 2. Se você tiver alguma dúvida, leia, por favor. Organização do povo por tribos e funções. Deus orientou Moisés a realizar um censo militar dos homens aptos para a guerra. Isso está em Números, capítulo 1. Cada tribo tinha uma posição ao redor do tabernáculo com funções específicas. Os levitas cuidavam dos serviços sagrados. Isso mostrava que Deus Isso mostra e mostrava no sentido porque já aconteceu, mas mostra que Deus é um Deus de ordem e que cada um tem um papel muito importante no corpo coletivo. Rebeldias constantes do povo contra Deus e Moisés. Apesar dos milagres, o povo frequentemente murmurava, reclamava da comida, da sede, da liderança. Isso está em Números 11 capítulo 11 até o capítulo 14. Essas atitudes revelam incredulidade e desobediência. Em várias ocasiões, Deus puniu o povo para ensinar reverência e fidelidade. Não era fácil conviver com Deus Santo. Consequências do pecado: morte da geração do Egito. Por não crerem que poderiam conquistar Canaã, os espias desanimaram o povo. Está em Números, capítulo 13 ao capítulo 14. Como resultado, a geração que saiu do Egito morreu no deserto, exceto Josué e Caleb. Deus honrou a fé dos fiéis e preparou uma nova geração para entrar na terra. Não é lindo ver que Deus não desiste de nós? Deus não desiste de você. Intercessão de Moisés e fidelidade de Deus. Moisés frequentemente intercedeu pelo povo, mesmo quando este o rejeitava. Isso está em Números 14, do versículo 13 ao 20. Deus respondeu com justiça, mas também com misericórdia. A fidelidade divina aparece em sua constante provisão, proteção e direção, mesmo diante da rebeldia humana. Agora vamos ver os milagres e provisões no deserto. Deus demonstrou seu cuidado com o maná, com a água da rocha, proteção contra os inimigos, a nuvem
de direção, sem contar que a nuvem durante o dia os protegia do sol e a coluna de fogo durante a noite os aquecia contra o frio. Apesar da desobediência do povo, ele nunca abandonou Israel. Os milagres ensinavam confiança e dependência total de Deus. E aí vem a serpente de bronze, símbolo profético de Cristo. A gente vai gravar um vídeo só falando sobre a serpente de bronze com o nosso quadro Curiosidades Bíblicas. Quando o povo foi atacado por serpentes venenosas, por murmuração, Deus mandou levantar uma serpente de bronze sobre uma haste. Quem a olhasse, viveria. Está em Números 21, do versículo 4 ao 9. Jesus usa essa imagem para explicar sua própria crucificação. Está em João, capítulo 3, do versículo 14 ao 15, apontando a cura do pecado pela fé nele. Olha que coisa linda, não é? Vamos agora para as curiosidades do livro de Números. A primeira curiosidade fala que a caminhada dos israelitas levaria apenas 11 dias, dentro de alguns estudiosos. Esses dias eles podem variar, mas acabou virando 40 anos. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2, mostra que a jornada de Horebe a Canaã poderia levar apenas 11 dias, mas por causa dos pecados do povo, durou 40 anos. O capítulo 14 é o ponto de virada dramática da história de Israel no deserto. Após os espias explorarem a terra prometida, 10 deles voltaram com relatório de medo e incredulidade, enquanto apenas Josué e Caleb confiam que Deus os daria a vitória. Números 14, do versículo 6 ao 9. O povo tomado pelo medo se rebela contra o Senhor, rejeita entrar na terra e até fala em voltar para o Egito. Como consequência, Deus decreta que toda aquela geração morreria no deserto e somente Josué e Caleb entrariam em Canaã. Números 14, do 29 ao 30. Uma decisão marca o início de quase 40 anos de peregrinação como disciplina por sua falta de fé. É bom que você preste bem atenção nisso. Murmuração, falta de fé, rebeldia. Preste atenção nessas palavras. Deus não se deixa escarnecer. A disciplina vem. Balaão, o profeta que ouviu uma jumenta. Isso é bem interessante, né? No capítulo 22, no versículo 22 ao 35, o profeta Balaão é impedido por sua jumenta de ser morto pelo anjo do Senhor, que milagrosamente fala em favor de si mesma. Quem verdadeiramente foi usado por Deus para alertar a Balaão foi o anjo do Senhor. Isso está no capítulo 22, versículo 32 e 33. Apesar de ser um profeta, Balaão tinha intenções erradas. Essa parte é bem interessante. Eu já gravei um vídeo aqui no nosso canal sobre a jumenta que fala, né? E eu coloquei o título: Pode Deus usar uma jumenta? Porque muitas pessoas dizem que se Deus usou uma jumenta, por que não usar fulano, beltrano, cicrano? E aí eu explico, assim como vou explicar agora, que na verdade Deus não usou a jumenta. Deus usa o anjo. Quando a gente diz usar, significa que aquela pessoa foi instrumento de Deus para transmitir uma mensagem. E quando você vai ler o texto, quem verdadeiramente foi usado, ou seja, transmitiu a mensagem de Deus, foi o anjo e não a jumenta. A jumenta tem mesmo a sua boca aberta, mas ela fala por si mesma. Algo que deveria ser de grande espanto para Balaão, mas ele começa ali um diálogo muito interessante com a jumenta, o que é bastante curioso para nós. Porém, Deus não usou a jumenta, ele usou o anjo, porque quando nós falamos de Deus nos usar ou usar alguém, é usar como instrumento para transmitir a sua mensagem, e a jumenta não fez isso. Aprendeu? Moisés desobedeceu e não entrou em Canaã. Em Números, capítulo 20, Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha para dela sair água. Mas ele, irado com o povo, feriu a rocha 2 vezes com o cajado. Essa desobediência custou caro. Moisés não pôde entrar na terra prometida. Isso está em Números, capítulo 20, versículo 12.
Esse episódio é usado no Novo Testamento como advertência espiritual. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 ao 12, Paulo mostra que a rocha ferida no deserto representava Cristo e que tudo o que ocorreu ali serve de exemplo para nós, para que não caiamos na mesma desobediência. Da mesma forma, Hebreus, capítulo 3, do versículo 15 ao 19, reforça que a incredulidade e rebeldia impediram muitos de entrar no descanso prometido por Deus, alertando os crentes de hoje a ouvirem sua voz com fé e reverência. Como é importante nós termos cuidado com o nosso temperamento, para nós não nos desequilibrarmos e aí nos tornarmos rebeldes e desobedientes. E ali, na porta da bênção, nós perdermos. Que você possa ter sido abençoado com esta aula de hoje. Se você tem alguma dúvida, nos manda aí no comentário. Se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreve e nos ajuda a espalhar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Que Deus abençoe você. Fique na paz.